Atividade 8.1, páginas 56 e 57. O objetivo da atividade é analisar, interpretar e resolver situações problema, compreendendo diferentes significados das operações. Vamos lá? Atividade 8.1. Questão 1. Resolva cada situação apresentada. Antes de resolvê-las, para cada uma, responda. Antes de lermos as questões, no caso, as situações do item A e do item B, você deve pensar sobre elas, analisando os seguintes pontos. Quais são as informações apresentadas? Qual a pergunta a ser respondida? Como pode ser encontrada a solução? E como podemos saber se a solução está correta? Vamos à leitura. Item A. No auditório há 224 cadeiras, organizadas em 8 fileiras, com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? Analisando essa situação, pensando nesses pontos aqui, podemos dizer que quais são as informações apresentadas? As informações são quantidade de cadeiras de um auditório e a quantidade de cadeiras em cada fila. E, no caso, a forma como essas cadeiras estão organizadas, que são em filas com 8 cadeiras. Como pode ser encontrada a solução? Não. Qual a pergunta a ser respondida? Essa aqui. Quantas cadeiras há em cada fileira? Essa é a pergunta que deve ser respondida. E como encontrar a resposta? Realizando uma divisão. E como saber depois se a sua resposta está certa? Simples. Com o resultado que você encontrar, você vai ter que multiplicar pelo divisor, que é o número que fica na chave da divisão. Se o resultado encontrado for igual ao dividendo, então está correto. Vamos observar essa primeira questão. Vamos dividir 224 por 8. Aqui é a chave da divisão. É importante que você saiba a multiplicação do número que se encontra no divisor. No caso aqui, o número é o 8. É interessante que você saiba. Então, vamos à divisão. Começando aqui, ó, pela centena, ó. Centena, dezena, unidade. O número que está na centena é o 2. Então, o que eu devo fazer? O 2 é menor que o 8. Eu tenho que pensar que, nesse momento, eu não vou conseguir dividir o 2 pelo 8. Então, eu faço o seguinte. Eu pego os dois números, tanto o que está na centena como o que está na dezena, e coloco eles aqui, ó, formando assim 22. Agora sim, eu consigo dividir 22 por 8. Qual é o valor de 22 dividido por 8? Pense na multiplicação do 8. Qual número que eu multiplicando por 8, o resultado é próximo a 22 ou 22? Não pode ultrapassar. Então, pensando nisso, o único número possível no momento é o número 2. Então, 2 multiplicado por 8, 16. Aí, você coloca o 16 aqui. Realiza uma subtração. 22 subtraio 16. A resposta é 6. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o número que ficou na unidade, que é esse 4 aqui, ó. E vou colocá-lo aqui.
Então, agora eu tenho que dividir o 64 por 8. Na multiplicação do 8, qual é o número que eu multiplicando por 8, o resultado é próximo ou igual a 64? Não pode ser menos. Então, o próprio 8. 8 multiplicado por 8, 64. Você realiza a subtração. E 64 menos 64, 0. Perceba que aqui, ó, não existe mais números para serem divididos. E aqui, 0. Sua conta está encerrada. Como saber se a resposta é 28 mesmo? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse 28 e vai multiplicar por esse 8 aqui, ó. Certo? Se o número que você encontrar aqui for igual a 224, significa dizer que a solução da sua divisão está correta. Agora, você vai fazer isso sozinho ou sozinha no item B. Raquel vai pagar uma compra de R$ 1.125 em 9 parcelas iguais. Qual deve ser o valor de cada parcela? Então, você vai... Nesse momento, você coloca apenas o 1.125. Dividir por 9. Lembrando, é interessante saber a multiplicação por 9. Resolva fazendo do mesmo jeito que eu fiz o item A. Item C. Júlia viajou levando 5 calças compridas e algumas blusas. Fazendo todas as combinações possíveis com uma calça e uma blusa, ela pode se arrumar de 40 modos diferentes. Quantas blusas Júlia levou? Então, para descobrir a quantidade de blusas, você vai pegar esse número aqui, ó, 40, que corresponde aos modos diferentes de combinar uma calça com uma blusa. Então, você coloca aqui esse número 40 e vai dividi-lo pela quantidade de calças, que no caso é 5. Aqui você já pode dividir diretamente o 40 por 5. Qual é o número que multiplicado por 5 o resultado é 40? Ou próximo a 40? Você já vai encontrar e já pode colocar esse número aqui, ó. Depois verifique se está correto. Item D. Multipliquei um número por 9. E o resultado foi 19.485. Que número foi esse? Então, agora você vai dividir. Deixa eu apagar. Você vai dividir 19.485 por 9. E aí, vai encontrar o resultado. Item E. Silvia fará um bolo para a festa da primavera. Para cada bolo, Silvia deve usar 3 ovos. Quantos bolos ela poderá fazer com 15 ovos?
Então, você coloca o 15, que é a quantidade total de ovos, e depois na chave, você coloca o 3, que é a quantidade de ovos utilizada para fazer um bolo. Então, 15 dividido por 3, pode pensar de novo. Qual é o número que eu multiplico por 3 e o resultado é 15? Aí você já vai encontrar muito fácil essa resposta. Item F. Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6h30 por dia durante 5 dias, quantas horas Márcia gastará nesta viagem? Então, ó, 6h30, né? 6,5. Esse 5 aqui equivale a metade. Então, você vai multiplicar pela quantidade de dias. Não esqueça de usar a vírgula também na resposta. Aqui é uma multiplicação.